28.000 pesos dólares. É isso. Esse é o número que destruiu o argumento mais forte que a Tesla tinha. Num único dia, uma montadora chinesa chamada Chery colocou no mercado um carro elétrico completo, moderno, com tecnologia de ponta, por um preço que a maioria das famílias brasileiras consegue imaginar pagar. Não é um protótipo. Não é uma promessa. É um carro real. Na rua. Rodando agora. E sabe o que aconteceu logo depois? Bilhões de dólares evaporaram da bolsa. Tesla caiu. BYD entrou em modo de emergência. E a Toyota, que ainda estava apostando em híbridos, ficou olhando sem saber o que fazer. Tudo isso em menos de 48 horas. Mas para entender por que isso é tão grande, você precisa entender onde o mercado estava antes desse momento. Durante anos, o maior problema dos carros elétricos era o preço. Qualquer pessoa comum que quisesse sair do combustível e entrar no elétrico precisava desembolsar no mínimo $40.000, $50.000, às vezes muito mais. A Tesla Model 3, por exemplo, custa em média $42.000 nos Estados Unidos. E isso era considerado acessível. Acessível para quem? Segundo um relatório da Cox Automotive publicado em 2024, 67% dos consumidores americanos disseram que o preço alto é o principal motivo para não comprar um elétrico. 67%. Mais da metade do mercado bloqueado por causa do número no cartão de preço. A Chery leu esse relatório, estudou esse número, e foi lá e resolveu o problema. O novo Chery SAR, lançado oficialmente em junho de 2025, chega com autonomia de 500 km por carga, carregamento rápido de 30 minutos, interior com tela de 15 polegadas e tecnologia de segurança que rivaliza com carros 2 vezes mais caros. Por $28.000. Isso não é evolução. Isso é uma granada jogada no meio da sala. Antes de continuar, eu quero saber a sua opinião. Você acha que um carro chinês de $28.000 é uma ameaça real para a Tesla e a Toyota no Brasil? Comenta aqui embaixo, sim ou não. Porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você pensa sobre isso. Agora presta atenção. Porque a pergunta não é só como a Chery fez isso. A pergunta de verdade é: como a Tesla, a BYD e a Toyota deixaram isso acontecer? Isso é o que vamos responder agora. A Chery não apareceu do nada. Esse é o erro que a maioria das pessoas comete quando vê a notícia. Acham que foi sorte. Acham que foi um acidente. Não foi. Foi um plano de 10 anos executado em silêncio enquanto todo mundo estava olhando para Elon Musk. A Chery foi fundada em 1997 numa cidade chamada Wuhu, no interior da China. No começo, era só mais uma montadora tentando sobreviver num mercado brutal. Sem glamour, sem bilionário famoso na frente, sem foguetes ou tweets virais. Só engenheiros trabalhando sem parar numa fábrica no meio do nada. Mas enquanto a Tesla construía fama, a Chery construía infraestrutura. Entre 2018 e 2023, a empresa investiu mais de $10 bilhões em pesquisa e desenvolvimento. Não em marketing. Não em eventos de lançamento com lasers e música alta. Em engenharia. Em baterias. Em software. Em manufatura de precisão. Segundo dados da China Association of Automobile Manufacturers, a Chery vendeu 1,88 milhão de veículos em 2023, crescimento de 52% em relação ao ano anterior. Isso não é uma empresa pequena tentando aparecer. Isso é uma potência industrial operando no modo silencioso. E tem um motivo para esse silêncio. A China construiu algo que nenhum outro país no mundo tem, uma cadeia de suprimentos de baterias completa, barata e eficiente. A Kato, maior fabricante de baterias do planeta, fica a menos de 500 quilômetros da fábrica principal da Chery. O lítio, o cobalto, o manganês, tudo processado dentro do próprio país, sem depender de importação cara. Isso muda tudo nos custos. Enquanto a Tesla paga em média $138 por quilowatt-hora de bateria, montadoras chinesas como a Chery conseguem o mesmo por menos de $90. Um estudo da Bloomberg NF de 2024 confirmou essa diferença e disse que ela vai crescer, não diminuir. Menos custo de bateria. Menos custo de montagem. Menos custo de logística. Resultado? Um carro elétrico de $28.000 que ainda dá lucro. Mas espera,
Tem mais. Enquanto isso acontecia, o que a Tesla estava fazendo? Elon Musk estava no Twitter. Depois no X. Depois em Washington. A Tesla atrasou o lançamento do Model 2, o carro mais barato que prometia competir nessa faixa de preço, por 3 anos consecutivos. 3 anos. Segundo o Wall Street Journal, o projeto foi cancelado internamente em 2024 antes de ser reativado com pressão dos acionistas. 3 anos de atraso. E a Chery usou cada um desses anos. A Toyota, por sua vez, ainda apostava em híbridos como solução de transição. A BYD estava tão focada em defender o mercado interno chinês que subestimou a velocidade com que a Chery estava se movendo globalmente. Ninguém estava olhando para o lugar certo. E aí o carro chegou. $28,000. Real. Na rua. Agora pensa comigo. Se a Chery conseguiu fazer isso com 10 anos de planejamento silencioso, o que você acha que ela já está construindo agora para os próximos 10 anos? Essa resposta vai te deixar sem palavras. Quando o mercado abriu na manhã seguinte ao anúncio da Chery, algo estranho aconteceu. Não foi um crash lento. Não foi uma queda gradual que os analistas tinham tempo de explicar com calma nos noticiários. Foi uma queda vertical. Rápida. Como alguém puxando o tapete debaixo de um mercado inteiro. Em menos de 6 horas de pregão, a Tesla perdeu mais de 23 bilhões de dólares em valor de mercado. 23 bilhões. Em 6 horas. Para você ter ideia do tamanho disso, é mais do que o PIB anual de países inteiros. É mais do que a Tesla gastou em pesquisa e desenvolvimento nos últimos 4 anos somados. E isso foi só o começo. As ações da BYD caíram 7,4% no mesmo dia. Parece pouco? Não é. A BYD vale hoje mais de 80 bilhões de dólares. Uma queda de 7,4% significa quase 6 bilhões de dólares evaporados em horas. Dinheiro real, de investidores reais, desaparecendo enquanto você almoçava. A Toyota, mais conservadora e menos exposta ao mercado de elétricos puros, caiu 3,1%. Ainda assim, foram mais de 8 bilhões de dólares em valor de mercado destruídos numa única sessão. Segundo dados compilados pela Reuters em junho de 2025, o setor automotivo global perdeu aproximadamente 61 bilhões de dólares em capitalização de mercado nos 2 dias seguintes ao lançamento do ISAR da Chery. 61 bilhões. Por causa de um carro de 28 mil dólares. Agora presta atenção nisso aqui. Porque é o detalhe que os grandes veículos de notícia não estão contando direito. Esse tombo nas bolsas não foi causado só pelo preço do carro. Foi causado pelo que o preço representa. Os investidores profissionais, os que movem bilhões todos os dias, leram o lançamento da Chery e chegaram a uma conclusão devastadora. A vantagem competitiva que a Tesla e a Toyota tinham estava acabando. Um relatório emergencial do banco de investimentos Morgan Stanley, vazado para o Financial Times, descrevia a situação assim: o ISAR muda fundamentalmente o cálculo de quem pode competir no segmento de elétricos acessíveis. As margens das montadoras ocidentais nesse segmento estão sob pressão existencial. Pressão existencial. Essa foi a expressão usada. Para. O que eu vou te mostrar no próximo bloco não está circulando nos noticiários brasileiros. Se inscreve aqui agora e ativa o sino, porque o próximo vídeo vai aprofundar exatamente o que as montadoras estão planejando para responder a isso. Não vai querer perder. Agora voltando. Mas aqui está o número que realmente assustou todo mundo nos bastidores. Analistas da Goldman Sachs calcularam que, se a Chery conseguir escalar produção e chegar a 500 mil unidades por ano do ISAR, meta que a própria empresa confirmou para 2026, a Tesla precisaria cortar o preço do Model 3 em pelo menos 11 mil dólares só para manter competitividade no mercado global. $11,000 por carro. Com as margens que a Tesla opera hoje, isso significaria vender com prejuízo. E aí vem a parte que ninguém está falando abertamente. Se a Tesla vende com prejuízo para competir, ela queima caixa. Se ela queima caixa, os acionistas entram em pânico. Se os acionistas entram em pânico, o preço da ação desaba ainda mais. É um ciclo. E a Chery acabou de dar o primeiro empurrão nesse ciclo. O que BYD, Toyota e Tesla fizeram nas próximas 48 horas depois disso? Isso é o que vem agora.
Quando os mercados fecharam naquele dia, 3 salas de reunião ao redor do mundo entraram em modo de emergência. Não é metáfora. É o que aconteceu. Executivos cancelaram viagens. Conselhos de administração foram convocados em caráter urgente. Consultoras de estratégia foram acionadas com contratos expressos. E engenheiros que estavam de férias receberam ligações pedindo retorno imediato. Porque quando 61 bilhões de dólares somem em 2 dias, ninguém fica esperando a segunda-feira. Vamos começar pela Tesla. Fontes internas ouvidas pelo portal The Information confirmaram que Elon Musk convocou uma reunião de emergência com a diretoria de produto e a equipe financeira menos de 18 horas após o anúncio da Chery. O tema central: acelerar o lançamento de um modelo abaixo de 30 mil dólares. O problema? A Tesla já tentou isso antes. O famoso Model 2 foi prometido, adiado, cancelado e reativado tantas vezes que virou piada entre analistas do setor. Segundo o site Electrek, que acompanha a Tesla de perto, a plataforma necessária para produzir um carro nessa faixa de preço com lucro ainda não está pronta. Em outras palavras, a Tesla quer reagir, mas não consegue. Não agora. E isso, por si só, já é uma crise. A BYD se moveu de forma diferente. Mais discreta. Mais calculada. Como sempre. Segundo o South China Morning Post, a BYD acelerou internamente o cronograma de lançamento do Ceagu Plus, versão aprimorada do seu modelo mais barato, para antecipar em 6 meses a entrada em mercados como Brasil, México e Sudeste Asiático. A lógica é simples: se a Chery vai brigar por preço, a BYD vai brigar por presença. Chega primeiro, crava a bandeira, domina o mercado antes que o ISAR ganhe escala nesses países. É uma guerra de velocidade. E o Brasil está no meio dela. Olha, eu sei o que você está sentindo agora. Você está pensando: tudo bem, mas isso vai chegar até mim? Vai impactar o meu bolso de verdade? E a resposta honesta é: sim. Vai! Se você tem um carro financiado hoje, se está pensando em trocar nos próximos 2 anos, ou se tem dinheiro investido no setor automotivo, o que está acontecendo agora muda os seus planos. É por isso que esse canal existe. Para trazer isso antes de todo mundo, em português, do jeito que faz sentido para a nossa realidade. E a Toyota? A japonesa fez o que sempre faz quando se sente ameaçada. Convocou engenheiros. Muitos engenheiros. De acordo com o Nikkei Asia, a Toyota anunciou internamente um redirecionamento de 500 bilhões de ienes, equivalente a aproximadamente 3,3 bilhões de dólares, do programa de desenvolvimento de híbridos para acelerar sua plataforma de elétricos puros chamada BZ. Tradução direta: a Toyota abandonou, na prática, a aposta que fazia há 10 anos. Híbrido era o futuro. Até semana passada. Agora o futuro tem outro nome. E custa 28 mil dólares. Mas aqui está o detalhe que nenhuma dessas 3 empresas quer que você perceba. Enquanto elas correm para reagir, a Chery já está no próximo passo. Não está defendendo o que lançou. Está construindo o que vem depois. E o que vem depois é o que vai deixar tudo isso parecer pequeno. Chega de falar sobre bilhões. Vamos falar sobre você. Porque no final, toda essa guerra entre gigantes, Tesla, BYD, Toyota, Chery, se resume a uma coisa só: o carro que você vai comprar nos próximos 2 anos. O financiamento que você vai assinar. A decisão que vai impactar o seu bolso por 60 meses seguidos. E essa decisão ficou muito mais complicada, mas também muito mais interessante. Primeiro, o lado bom. O lado que ninguém está contando com clareza suficiente. Quando uma montadora lança um carro elétrico competente por 28 mil dólares, ela não só vende aquele carro, ela força todas as outras a baixarem os preços também. É lei de mercado. Simples assim. Já está acontecendo. Segundo o levantamento da Kelley Blue Book publicado em maio de 2025, o preço médio de um carro elétrico novo nos Estados Unidos caiu 14% nos últimos 12 meses. 14%. Isso representa uma economia média de 6.200 dólares por veículo comparado com o ano anterior. No Brasil, o efeito ainda está chegando, mas está chegando.
A previsão da consultoria Roland Berger é que carros elétricos na faixa de R$150 mil a R$180 mil comecem a aparecer no mercado nacional até o final de 2026, puxados exatamente pela pressão competitiva que a Chery está criando agora. Isso é bom para você. Muito bom. Mas tem o outro lado. E você precisa saber disso antes de tomar qualquer decisão. Se você está pensando em comprar um carro elétrico hoje, qualquer carro elétrico, existe uma pergunta que você precisa fazer antes de assinar qualquer papel. Quanto esse carro vai valer daqui a 3 anos? Porque quando o mercado muda tão rápido quanto está mudando agora, a depreciação vira um monstro silencioso. Um Tesla Model 3 comprado em 2022 por $47 mil vale hoje, em média, menos de $28 mil no mercado de usados americano. Segundo dados da EasyCars, a depreciação média dos elétricos premium em 2024 foi de 41% em 3 anos. 41%. Agora imagina o que acontece com a depreciação de carros que custavam $45 mil quando surgem opções novas e completas por $28 mil. Isso não significa que você não deve comprar elétrico. Significa que você precisa comprar com inteligência. Especialistas em finanças pessoais ouvidos pelo portal NerdWallet recomendam uma regra simples para o momento atual. Se você vai financiar um elétrico, financie o que você pode pagar em 36 meses, não 60. Quanto mais curto o prazo, menos exposição você tem à desvalorização acelerada do mercado. E se você pode esperar 6 a 12 meses, espere. Porque o que está vindo por aí, em termos de opções, preços e tecnologia, vai fazer o que existe hoje parecer caro e ultrapassado. Mas tem uma pergunta maior que nenhum analista financeiro está respondendo direito. Se a Chery conseguiu chegar a $28 mil hoje, qual é o preço que ela está planejando para 2027? E mais importante, o que ela vai colocar dentro desse carro pelo mesmo preço? A resposta para essa pergunta está no próximo bloco. E ela vai mudar a forma como você vê tudo que mostramos até aqui. A Chery não está comemorando. E isso deveria assustar muito mais do que o próprio lançamento do Isar. Porque quando uma empresa lança o produto mais disruptivo do ano e não para comemorar, significa que ela já está olhando para o próximo alvo. E o próximo alvo é muito maior do que um carro de $28 mil. Em documentos registrados no Escritório de Patentes da China entre janeiro e abril de 2025, pesquisadores identificaram 47 novas patentes depositadas pela Chery relacionadas a 3 tecnologias específicas: baterias de estado sólido, sistemas de direção autônoma nível 3 e plataformas de software veicular integrado. 47 patentes em 4 meses. Para comparar, a Tesla depositou 31 patentes no mesmo período. A Toyota 28. A Chery não está só fabricando carros baratos. Ela está construindo o sistema operacional do carro do futuro. E está fazendo isso mais rápido do que qualquer concorrente. Segundo um relatório confidencial do think tank Auto Forecast Solutions, vazado para o jornal Financial Times em maio de 2025, a Chery tem planos concretos de lançar até 2027 um modelo elétrico com bateria de estado sólido, a tecnologia que promete dobrar a autonomia e reduzir o tempo de carregamento para menos de 10 minutos. Por menos de 32.000 pesos. 10 minutos de carregamento. Autonomia de 800 km. $32 mil. Se isso chegar ao mercado conforme planejado, não vai ser só a Tesla que vai sentir. Vai ser toda a indústria automotiva global repensando sua existência ao mesmo tempo. Mas aqui está o ponto que une tudo que vimos hoje. A Chery não ganhou essa batalha por sorte. Não ganhou por subsídio do governo. Ganhou porque enquanto as grandes montadoras ocidentais estavam preocupadas com margens de lucro, relações públicas e promessas para acionistas, ela estava na fábrica, construindo, testando, errando, melhorando. 10 anos em silêncio. Um lançamento que abalou $61 bilhões. Essa é a lição real por trás de tudo isso. Mas aqui está o que eu ainda não te contei. Enquanto o mundo inteiro estava olhando para a Chery e o Isar, uma outra montadora, menor, mais discreta e completamente fora do radar, estava finalizando algo ainda mais radical nos laboratórios. Um carro que não usa bateria de lítio, não usa hidrogênio, e custa menos de $20 mil. No próximo vídeo, eu vou te mostrar exatamente quem é essa empresa, onde ela está
e por que os maiores investidores do Vale do Silício já estão colocando dinheiro nela em silêncio. Não sai daqui. Esse é o vídeo que muda tudo de novo.